Em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, o governo alemão baniu todos os filmes estrangeiros. A arte e o cinema se tornaram questão de defesa nacional. Em 1917, um ano antes do fim da guerra, a Alemanha sentiu a necessidade de criar a UFA, que era uma rede de estúdios cinematográficos que controlava todos os meios de produção e distribuição, o que ajudou a conduzir um novo cinema na época. O expressionismo no cinema nasce em uma Alemanha apática, abatida, destruída após a Primeira Guerra, em 1919, de forma tardia se comparada às outras artes. Surgida quando a literatura expressionista estava em declínio, o cinema acabaria falando de temas comuns aos seus antecessores, como a morte, a angústia da grande cidade e o conflito de gerações, com o objetivo de expressar a dor do momento atual. Um dos aspectos mais importantes do movimento foi a inovação estética. Seus atores e diretores, a maioria provenientes do teatro, passaram a utilizar técnicas já desenvolvidas no palco, como o jogo de luzes e holofotes, presentes na maioria dos filmes. A intenção era transmitir nas formas que compunham o cenário e também na representação dos personagens as sensações vividas em uma época extremamente sombria. Algumas técnicas utilizadas para intensificar a atmosfera do filme eram distorções de cenário, de personagens, maquiagem extremamente marcada e expressiva, sombras e contrastes fortes, sets pouco realistas, ângulos oblíquos e planos mais duradouros para trazer mais potência às situações. Assim como os filmes expressionistas, na época, diversos filmes alemães de outros movimentos tratavam de relações de autoridade e poder, porque eram observações feitas da realidade, devido à ascensão do nazismo, que explorou o desespero da sociedade alemã com a crise econômica e política. O filme O Gabinete do Dr. Caligari, de 1920, foi a primeira tentativa de produzir um cinema estritamente expressionista. No filme, um personagem tenta resolver uma série de assassinatos que ele suspeita serem obra do Dr. Caligari, que hipnotiza o sonâmbulo Cesare para cometê-los. O longa foi interpretado por muitos como uma alegoria à Primeira Guerra Mundial, na qual Cesare representava os inocentes soldados levados ao crime pela manipulação de um governo autoritário e abusivo. Metrópolis, de Fritz Lang, é considerado um dos mais importantes filmes do expressionismo e do cinema mudo, que até hoje inspira o gênero de ficção científica. O filme trata de uma sociedade movida pela luta de classes, com os ricos vivendo no topo iluminado da cidade e os pobres embaixo, nas sombras, revelando as desigualdades econômicas da Alemanha. Outro filme extremamente representativo do expressionismo alemão foi Nosferatu, de Murnau. Em 1918, foi publicado um manifesto sobre o expressionismo por Casimir Edschmid. Assim, o universo total do artista expressionista torna-se visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz, ele estrutura. Ele não colhe,
ele procura. Agora não existe mais a cadeia de fatos. Fábricas, casas, doenças, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso. Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista o atravessa para agarrar o que se encontra além deles. Esse tipo de expressão não é alemão nem francês. Ele é supranacional. Ele não é somente assunto da arte. É exigência do espírito. Não é um programa de estilo. É uma exigência da alma, uma coisa da humanidade. O expressionismo alemão chegou ao fim em 1923, por ter sido banido e taxado de arte degenerada. No entanto, os expressionistas alemães foram para Hollywood, onde o movimento continuou a influenciar o cinema.